Saudações a todos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Neste dia de hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra está lá no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8, apenas 2 versículos, que diz assim a palavra de Deus: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Amém. Apenas esses 2 versículos para a nossa meditação neste dia de hoje. E o tema da nossa meditação hoje será sim ou não de Deus. Como que nós reagimos diante dessas 2 palavrinhas que saem da boca de Deus? Como nós observamos aqui nos versículos lidos, nós observamos que os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós planejamos, não são os mesmos pensamentos de Deus. E Deus ele vai nos mostrar, vai me revelar e vai revelar a você que está ouvindo a sua palavra, que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os seus pensamentos são os mais altos que os nossos, né? Então, que nós possamos observar a nossa reação diante dessas 2 palavras que saem da boca do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando nós olhamos a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 11, Deus fala assim para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, meu prezado ouvinte da palavra do Senhor, Deus ele está falando aqui na sua palavra para mim e para você hoje, que nós precisamos aprender a saber ouvir o sim ou não que sai da sua boca, porque somente Ele que tem esses planos para nós, planos para nos edificar, planos para nos fazer prosperar. Só que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas próprias vontades, porque Deus ele já nos adverte, olha, há caminho que para vocês vão até parecer direito, mas no final eles vão ser destruição e morte. Veja só o que Deus está nos dizendo: eu é que sei os planos para a sua vida. Nós precisamos saber aceitar os seus planos, os seus propósitos e a sua vontade para com a nossa vida. E na maioria das vezes, quando nós ouvimos um não da parte de Deus, há um choque. E que choque é esse? Um choque entre a minha vontade de não me submeter à vontade de Deus. Quanto nós sabemos que Deus ele sempre quer o melhor para nós. Meu prezado ouvinte da palavra de Deus, que você possa entender que Deus ele quer o melhor para a sua vida. E sabe por quê? Que quando nós ouvimos um não da parte de Deus, nós ficamos chateados, nós ficamos tristes, nós muitas vezes se deixamos ser levados pela desobediência à vontade de Deus, porque a gente se apega a uma espécie de existência fantasiosa. Veja só essa questão, observe bem. Muitas vezes nós somos influenciados por uma espécie de existência fantasiosa. E que tipo de existência fantasiosa é essa? Como que ela funciona? A gente pensa que a gente nunca vai sofrer, né, nesse mundo, né, que a gente vai viver alegre, feliz, saltitante, né, a gente vai alcançar aí, né, a plenitude, as realizações da nossa vida amorosa, que a gente vai alcançar todas as nossas metas, né, que a gente vai aí viver uma vida
que é uma vida que não vai ter problemas, que não vai ter dificuldades. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês que a gente se apega a esse tipo de vida fantasiosa. Mas esse tipo de vida, ela não existe, porque a gente sabe que nessa terra todos nós passamos por dificuldades e tribulações, né? Dificuldades em diversas áreas da nossa vida. Então nós precisamos entender que a realidade, ela é outra, contrária a esse tipo de existência fantasiosa. E aí, muitas vezes, nós, apegados a esse conceito, nós não sabemos aceitar quando Deus nos diz um não. E aí, meu prezado ouvinte, que nós precisamos saber ser submissos ao Senhor. Mas veja bem o que Deus está dizendo aqui ainda, nestes versículos que nós lemos aqui. Olha só, Deus fala assim: assim como a chuva e a neve desce dos céus e não volta para eles sem que reguem a terra e façam brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito a qual designei. Olha aqui o que Deus está falando a respeito da sua palavra. Veja, Deus, ele é honrado para cumprir a sua palavra. Ele é honrado para cumprir e trazer os benefícios da sua palavra. E a sua palavra aqui, ela é comparada com a chuva. Veja bem, se uma pessoa comum for analisar a chuva sem profundidade, ela apenas simplesmente dirá que a chuva serve para molhar a terra e ponto final. Mas olha só o que Deus está dizendo sobre a chuva. Deus está fazendo uma comparação da chuva, uma relação entre a chuva e a sua palavra. E Deus está dizendo o seguinte, que assim como a chuva, olha só os benefícios da chuva. A chuva, ela rega a terra, ela refresca o ambiente. A chuva, ela fecunda a terra, né? Ela traz aí pão para o que come, ela traz sementes, e além do mais, elas enchem os reservatórios, né, de águas potáveis que nós bebemos. Então veja quantos benefícios que trazem a chuva, né? E aí Deus, ele mostra que a sua palavra, ela é da mesma forma. A sua palavra, ela é como essa chuva. Embora, meu prezado ouvinte, seja um sim ou seja um não, a palavra de Deus, ela vai trazer benefícios maravilhosos e extraordinários para a sua vida. Por isso que nós temos que aprender a ouvir, seja um sim ou seja um não da parte de Deus. Porque ambas as palavras, elas trarão um resultado impressionante para com a nossa vida. Só basta que nós venhamos se submeter a essa palavra. Mas existe uma grande realidade que nós precisamos observar. Com certeza, meu prezado ouvinte, às vezes a gente vai ficar chateado, né? Porque a grande verdade é que ninguém gosta de ser contrariado, não é? Mas diante de Deus nós precisamos aprender a saber ouvir o não da parte de Deus. Então acontece que muitas vezes a gente fica um pouco chateado, fica um pouco decepcionado, né? Porque a palavra de Deus não foi conforme a nossa vontade, mas foi um não saudável, né? Foi um não que vai realmente trazer resultados para a sua vida. O que adianta a gente insistir, né? A gente insistir numa coisa que Deus não aprovou, que Deus não autorizou, e a gente quebrar a cara e a gente só colher coisas negativas dessas escolhas que nós queremos resistir diante de Deus, dessas escolhas que Deus não aceitou. Porque ele nos fala que há caminhos que para o homem parecem ser direito, mas no final eles são destruição e morte. Os pensamentos deles são mais elevados que o nosso.
Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo a coisa certa e insistimos naquilo, mesmo Deus nos dizendo não, mas aí a gente acaba quebrando a cara. E ainda mais, a gente acaba quebrando a cara e ainda quer culpar a Deus por causa dos nossos erros, por causa dos nossos fracassos, sendo que a gente insistiu numa coisa que Deus não quer, que Deus não quis para com as nossas vidas. Então, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, vamos aprender a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós, muito mais do que você possa pensar. Não queira você, um ser humano limitado, querer superar a inteligência de Deus, porque Deus ele já planejou tudo para nós vivermos segundo a sua vontade. E sabe o que acontece quando a gente se submete? Todas essas bênçãos acontecem na nossa vida, né? A sua palavra, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos regenera, ela nos faz prosperar. Olha só o que acontece no versículo 12. Quando nós se submetemos à palavra de Deus, aí Deus fala assim, ó: assim vocês sairão com júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Olha só que maravilha! No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. E isso resultará em renome para o nome do Senhor, por sinal eterno, que não será destruído. Olha, quando fala aqui em espinheiro, no lugar de espinheiro, crescerá a murta. O que é a murta? Ela é uma árvore, ela é típica de Judá, de Jerusalém, ali daquela região, e ela é uma árvore que ela tem nas suas folhas ali um aroma de perfume suave, cheiroso, gostoso. Então olha o que Deus está falando aqui. Deus vai pegar a sua vida se você se submeter à sua vontade, seja ao sim ou não que o Senhor te colocar na sua vida. Se você se submeter a essa vontade, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus vai fazer você viver em paz. Deus vai honrar a sua vida, né? Então que nós possamos saber, prezados ouvintes da palavra de Deus, saber se submeter a Deus. Seja submisso a Deus. Aprenda a ouvir a Ele, e Ele com certeza te honrará, te abençoará.